Você que está iniciando no mercado financeiro hoje e está com dúvida por onde começar, fica nesse vídeo que eu vou explicar para você a importância do Asset Allocation e como eu faria se eu estivesse iniciando no mercado financeiro hoje. Eu sou o Felipe Moreira, sou especialista em investimentos. Todo investidor que está começando, sem dúvida, ele se perguntou: por onde eu começo? Será que eu começo estudando ações, fundos imobiliários? Como eu entendo a seleção do ativo, momento de comprar, momento de sair? Será que está num bom momento de compra ou não? Todo mundo se pergunta isso. Eu mesmo me perguntei algumas vezes. E é muito comum ver, principalmente investidor iniciante, gastando um tempo absurdo tentando entender a parte mais técnica e tática do portfólio do que a parte estratégica. O que eu quero dizer com a parte estratégica? Quais são os caminhos que vão me guiar na tomada de decisão quando eu falo da construção do meu patrimônio, da minha carteira de investimento como um todo. E tem um ponto que é justamente o que a gente vai falar hoje, que é o mais importante de todo e muitas vezes é mega negligenciado por investidores, principalmente os iniciantes. Tem um estudo que eu vou compartilhar com vocês aqui, feito por Brinson e Bibleware. O nome do estudo, para vocês pesquisarem depois, eu vou deixar o link aqui, ele é intitulado como "A maioria dos investidores, incluindo profissionais de investimentos e líderes do setor, não superam o índice da classe de ativos em que investem". Na prática, o que ele está falando para a gente? A maioria dos investidores, sejam pessoas físicas ou profissionais da área, não superam algum benchmark. S&P 500, Nasdaq, Ibovespa, CDI. Isso demonstra, e fica muito claro quando a gente aprofunda um pouco mais de estudos nesse tema, que superar o mercado é extremamente difícil. A gestão ativa é muito difícil. E às vezes eu vejo, principalmente investidores iniciantes, gastando muito tempo ali numa atividade um pouco mais técnica e acham que com 6 meses de estudo, aprendeu a ler um balanço, onde é o RI da empresa, aprendi como num relatório, bato o mercado, sou superior, com 6 meses de mercado. Isso, na verdade, chega a ser até uma ingenuidade. Então, de fato, isso trata-se de uma ingenuidade do investidor que está iniciando agora e que acha que vai conseguir bater o mercado, ou profissionais, que às vezes tem um time de 100, 200 pessoas ali, dividido em vários setores, que estão 100% dedicados a isso. Quanto ele tem que concorrer ali com a vida de médico, de advogado, família, e ele acha que 2 horas por dia que ele para ali para comprar, enviar uma ordem, receber um push, já vai ser o suficiente para ele superar o mercado. É uma ingenuidade de fato. O estudo, eu vou colocar aqui na tela, ele tem algumas informações importantes para a gente e acho que um deles aqui vai causar até um nível de estranheza quando eu trouxer. O que o estudo fala na prática? 94% do retorno de um investidor, ele vem através de Asset Class Selection, ou seja, a seleção da classe de ativos. O quanto eu vou ter em CDI, o quanto eu vou ter em IPCA, o quanto eu vou ter em pré, ações, fundos imobiliários, exterior. É muito comum que as pessoas não se dediquem ou não coloquem o esforço necessário para essa fase do processo, por uma ansiedade de querer montar logo a carteira e, poxa, é legal você já ter uma carteira de ações, ver subindo, descendo, eu quero comprar, executar a ordem, o barulhinho ali, eu sei que isso é legal, mas muito mais legal do que você ter a operação ali de fato acontecendo é você ter um resultado positivo. O resultado de tudo isso que você está fazendo tem que trazer para você uma satisfação. E o que esse estudo traz é que 94% do resultado vem através dessa seleção de ativos. E eu vou trazer, mais no final do vídeo, um exemplo de como eu faria essa seleção, essa definição das classes, para mim, para o meu perfil de investidor. Vou trazer algumas opções aqui. Os outros 6% do retorno, do 100%, primeiro vem do Asset Selection, do ativo de fato que a gente está selecionando, e depois do Market Time. Esse aqui eu acho que é o assunto mais falado, principalmente no momento, no ciclo econômico que a gente está vivendo agora, de Selic caindo. Todo investidor, sem exceção, acha que agora é o momento de sair vendendo tudo que tem renda fixa e comprar renda variável. O inverso também é verdadeiro quando a gente tinha uma Selic saindo de 2% para 13%. Eventualmente isso aqui vai falhar. É uma eterna corrida atrás do rabo você querer ficar vendendo uma classe para comprar outro porque a Selic está caindo, porque o ciclo econômico está mudando. Isso invariavelmente vai falhar. E o estudo comprova isso. 2% do resultado vem do market time. O que é importante quando a gente define que a gente tem uma alocação estrutural bem definida e que ela é responsável por 94% do nosso resultado? A gente tira
o sentimento da tomada de decisão. Não é porque a Selic está caindo, porque um governo X falou uma coisa, o governo Y falou outra, que eu vou sair mudando toda a característica da minha carteira. Não, se eu vou aumentar minha posição numa classe, não é porque eu acho que essa classe precisa ou está num cenário melhor do que uma outra classe X. É porque minha seleção de classes de ativos está me indicando que isso aconteça. Quando a gente segue detalhadamente e rigorosamente essa alocação estrutural, a gente tem algo que muitos investidores não conhecem, que é o alfa de balanceamento. Naturalmente, o mercado ele tende a desbalancear algumas classes de ativos. Uma classe ela acaba descolando um pouco mais porque está em um momento melhor, outra classe, por sua vez, tem um resultado um pouco pior, e isso gera uma necessidade de você rebalancear, vendendo essa classe que teve um desempenho um pouco melhor para recomprar uma classe que teve um desempenho não tão bom assim. Isso aqui é o que todo mundo quer. O que todo mundo espera fazer, só que de uma forma muito intrínseca, que é comprar na baixa e vender na alta. Todo mundo quer fazer isso. Agora, de uma forma intrínseca. E há uma necessidade, principalmente do investidor pessoa física, de superar todos os outros investidores, superar o mercado. Não que agora eu tenho um conhecimento superior ao das outras pessoas e eu vou conseguir superar aqui o benchmark, porque eu estudei 6 meses. E muito dessa necessidade, dessa ideia de que o investidor pessoa física vai conseguir superar um profissional ou até mesmo o mercado, vem de estimativas, de previsibilidades. Eu acho que a Selic daqui a tanto tempo vai estar X%. Eu acho que agora essa empresa aqui vai ter um resultado melhor porque mudou o CEO. A gente viu que na Americanas não foi tão assim. Eu vou trazer um outro dado aqui para vocês, mega relevante. Isso aqui é um estudo que eu peguei lá do site Poder 360, ele é muito bom. Deem uma olhada nele, ele tem muitas notícias muito boas. Que ele fala o seguinte, de 2002 a 2022, ele fez um estudo do quanto o Boletim Focus estimou que a Selic estaria no final de cada ano e quanto de fato a Selic estava. O Boletim Focus, para quem não está tão familiarizado assim, é um relatório que o Banco Central, toda semana ele divulga no mercado, onde ele faz um estudo com as principais instituições, os principais nomes ali dos bancos e do setor financeiro, para estimar o quanto tem uma expectativa da Selic, o quanto ela estará em janelas futuras. Aqui a gente está falando das melhores cabeças que existem no mercado financeiro. Não são pessoas mal intencionadas, são pessoas que de fato conhecem muito do mercado e, por sua vez, foram convidados, enfim, fazem parte ali do Boletim Focus para conseguir definir uma expectativa para a taxa Selic. E esse dado que eu estou mostrando aqui para vocês agora na tela é um pouco sobre isso. O que ele está falando aqui? De 2002 a 2022, eu tenho ali de informação o período, a mínima da expectativa que essas pessoas deram para a taxa Selic no final do ano, e a máxima. Ou seja, em 2002 a expectativa era que ficasse entre 14,5 e 19. Em 2003, 17 e 25. E assim vai. Veja, é um período, é um range grande, não é acertar na mosca, é um range muito grande. E aí, por fim, qual foi a Selic do ano de fato? Ou seja, em 2002, 14,50, máxima de 19, a Selic foi 25. Em 2003, 17 de mínima, 25 de máxima, Selic foi 16,5. Isso eu estou falando das datas mais antigas, mas vejam os últimos 4 anos. 2019, mínima de 5,5, máxima de 9, ficou em 4,5. E assim vai. O que isso aqui está falando para gente? As melhores cabeças do mercado financeiro conseguiram acertar essa expectativa da Selic nos últimos 20 anos em 5 vezes. Será que essas pessoas são pessoas que não conhecem do mercado financeiro? Eu acredito que não. O fato é, quando a gente define uma expectativa para alguma coisa, a gente monta essa expectativa com dado os dados que a gente tem conhecimento no momento dessa apuração. Só que dentro do mundo, da vida das pessoas, existem um imponderável. Não tem como, dentro dessa expectativa, esses profissionais terem considerado uma pandemia. É impossível isso. Ou uma guerra, como tem acontecido agora na Rússia e também em Israel. O fato de não acertarem ou errarem tanto é porque é muito difícil. Não porque essas pessoas não são competentes. Por que eu estou trazendo isso? Para reforçar que é muito difícil a gente se antecipar ao mercado. Então, qual é o caminho mais fácil para que a gente consiga tirar o sentimento da tomada de decisão e buscar uma estratégia que de fato
esteja alinhado com a nossa expectativa de retorno e de risco e necessidade de liquidez, que é através da definição das classes e o asset allocation, a estruturação da nossa carteira de investimento. Isso aqui é o ponto mais importante que tem dentro da definição da estratégia da sua alocação. E qual é uma das principais vantagens de você ter uma carteira com essas classes muito bem definidas, além dessa de tirar o sentimento da tomada de decisão? Quando a gente tem uma carteira muito bem estruturada, provavelmente ela vai estar diversificada em várias classes. Um pouquinho em CDI, um pouquinho em inflação, um pouquinho em imobiliários, um pouquinho em multimercado, exterior e assim vai. Eu tenho várias classes que vão compor o meu portfólio como um todo. Isso aqui traz um benefício pra gente, que é o único almoço grátis que existe no mercado financeiro: diversificação. O que às vezes as pessoas não levam em consideração é que diversificação é diferente de pulverização. O que é pulverização? Uma pessoa tem vários ativos na sua carteira, muitas vezes concentrados em segmentos iguais ou na mesma classe. Isso aqui você não está tirando o risco do mercado do seu portfólio, você não está diversificando, você está pulverizando. A vantagem de você ter uma carteira bem diversificada é que você traz uma correlação que seja saudável entre várias classes de ativos. E uma equilibra o outro quando tem um pêndulo aqui. Quando uma classe está menos favorável, a outra tende a ser um pouco mais favorável, e assim você vai mantendo sempre um resultado médio ali que faça sentido para a sua expectativa de retorno. E por que é tão importante a correlação? Vamos imaginar um seguinte cenário aqui. Primeiro olhando para o ativo específico e para um setor específico. Imagina que eu quero diversificar e eu tenho uma carteira onde eu tenho Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander. Eu estou diversificando em ativos, mas eu não estou diversificando em setores. Então, um problema no setor, eu estou pulverizado nele, eu seria afetado, mesmo eu tendo mais de um ativo. Mas está no mesmo setor, eu corro um risco aqui muito grande, porque eles são altamente correlacionados. Outro exemplo. Imagina que eu tenho todo o meu portfólio em ações. Eu tenho setor de energia, setor banco financeiro, seguros, varejo. Está bem diversificado entre classes. Porém, a gente viveu agora, recentemente, uma alta expressiva de taxa de juros. Isso foi péssimo para quem tinha uma carteira dedicada somente a ações. A classe como um todo ela foi afetada. Então, nesse caso, também não houve uma diversificação eficiente. Não há uma correlação negativa que possa equilibrar quando essa classe de ativos for muito mal. Esses aqui são exemplos de diversificações ruins. Ou você está muito diversificado em você está pulverizado em um setor específico, isso é muito ruim, ou você está pulverizado em uma classe só também, isso é muito ruim. A correlação por si só demandaria um vídeo completo para falar sobre ela. Porém, de forma bem resumida, basicamente a correlação é uma estatística que mede o grau em que duas variáveis se movem uma em relação à outra. Então, por isso que é importante a gente ter ativos com correlações negativas quando a gente quer anular o movimento de uma em relação à outra. Ou seja, eu tenho que ter renda fixa aqui para um momento que ela esteja melhor, a minha carteira de ações vai ter um desempenho não tão bom assim. E o contrário é verdadeiro também. Então eu tenho sempre esse equilíbrio aqui. Então dessa forma fica subentendido que somente quando eu tenho várias classes de ativos e depois eu quebro isso em setores, em classes e subclasses, é que eu tenho de fato uma carteira bem diversificada. Fora isso, eu vou estar pulverizado e vou estar com um risco de mercado muito grande. Eu vou trazer alguns exemplos aqui de como eu faria. Eu trouxe 2 exemplos, eu vou mostrar aqui na tela para vocês como eu diversificaria a minha carteira se eu estivesse iniciando hoje, considerando somente as classes de ativos. Então, essas aqui são as minhas sugestões. Primeira é uma carteira um pouco mais moderada, isso aqui como eu faria se eu estivesse iniciando minha carteira de investimentos agora, dado que um perfil mais conservador e eu estou iniciando minha jornada no mercado financeiro. Aqui eu teria mais ou menos 40% em renda fixa CDI, 35% em IPCA e aqui 10% em pré-fixado. Eu fecho então a minha classe renda fixa. Qual a ideia aqui? Eu tenho um pré-fixado para momentos, inclusive como a gente esteve há pouco tempo atrás, de expectativa de queda de taxa de juros, então eu começo a proteger um pouco a minha rentabilidade. É uma classe que tem um risco de marcação a mercado um pouco maior, então tem que ter um pouco mais de cuidado aqui. Renda fixa CDI pós-fixado e inflação. E aí eu comecei a diversificar um pouco mais em ativos mais arrojados. Coloquei um pouco de imobiliários, multimercados e ações. Então tem outras classes aqui que tem um pouco mais de volatilidade para buscar uma rentabilidade um pouco maior. Dado isso aqui, minha carteira então fica 85% em renda fixa e 15% em renda variável. Veja,
Agora a gente tem dois níveis para a gente validar a proporção da minha carteira. Primeiro, eu não quero fugir de 85% em renda fixa e 15% em renda variável. Essa é a primeira coisa. Só que eu desço mais um nível. Então eu estou olhando agora duas camadas. Primeiro, o quanto eu quero na classe e o quanto eu quero na subclasse. Tenho que respeitar isso aqui. Obviamente há uma variabilidade aqui, existe um range que a gente pode respeitar, eu mesmo tenho na minha carteira. Idealmente eu tenho que ter 40, mas eu posso ter até 30 ou 35, e para mais também, 15 para mais, 15 para menos. Em todas essas outras classes aqui eu também tenho esse range. É impossível que você mantenha ela 100% do tempo sempre nessas proporções aqui. Não acho que faz sentido também ficar rebalanceando todos os meses. Eu acho que o mercado ele mesmo se ajusta ali, mas a cada 6 meses eu acho que é válido você reavaliar e entender se alguma dessas classes teve um desempenho muito grande, vale você realizar e trazer para uma classe que não valorizou tanto assim. Então essa aqui é a minha carteira um pouco mais moderada, tá? Minha outra sugestão seria essa carteira um pouco mais arrojada. Veja, a gente saiu de 85% em renda fixa e aí a gente veio para 55% em renda fixa, onde eu tenho agora 25% em renda fixa CDI, títulos pós-fixados. Não estou abrindo mão de rentabilidade aqui e nem estou colocando um risco que não seja adequado para o meu perfil. Obviamente, cada um tem que entender as suas necessidades e as suas expectativas. Quando a gente fala em renda fixa, há uma leve impressão de que a gente está só buscando ativos com baixíssima volatilidade e com pouca rentabilidade. Às vezes não. A renda fixa ela não é fixa e existem ativos de renda fixa que podem variar mais do que o de renda variável, e retornos muito bons também. Então aqui eu tenho renda fixa pós-fixado, inflação também pré, só que eu aumento proporções aqui em outras classes de ativos. Aumentei um pouco a minha fatia em imobiliários, vou ter aqui pagamentos de dividendos isentos de imposto de renda, aumentei agora, e na verdade eu trouxe uma classe que não tinha na carteira anterior, que são ativos no exterior, e ações, basicamente tive uma proporção, não aumentei tanto quanto imobiliário e exterior, e também mantive multimercado. É uma classe também um pouco delicada, tem que tomar um pouco de cuidado, mas tendo uma diligência bem rigorosa, obviamente possivelmente você vai conseguir melhorar o resultado da sua carteira. Essa aqui então são as subclasses, né? A definição que a gente tem no nível intermediário. Quando a gente tira uma foto maior, a nossa proporção está basicamente 55% em renda fixa, 30% em renda variável e 15% no exterior. Então, essa é a maneira que o Felipe iniciaria no mercado financeiro, estruturando a sua carteira de investimento. O primeiro passo, para mim, seria esse aqui. Depois, aí a gente começa a aprofundar em ativos, setores, se eu vou para ETF, se eu vou para stock picking, se eu compro ações ou ETFs no exterior também. Enfim, tem uma granularidade aqui absurda de ativos, que é uma outra... É tema para um outro vídeo. O que eu quero destacar aqui para vocês, e eu faço para mim, eu faço para os meus clientes, é que nada é mais importante do que você ter uma alocação estrutural da sua carteira em classes muito bem definidas. Isso vai tirar o sentimento e a insegurança da tomada de decisão, e você vai tomar a decisão com base numa estratégia que você definiu no momento inicial do seu portfólio. Obviamente isso aqui pode ser revisto em algum momento, e deve ser. Você pode colocar um pouco mais de risco, você pode ser mais conservador. O momento da vida da jornada do investidor muda conforme o tempo. E a experiência, a maturidade que você vai construindo. Mas não pulem essa etapa. Para fechar aqui, tudo isso que a gente viu nesse vídeo, fazendo um recap, eu vou trazer algumas conclusões que eu tive lendo esses materiais e estudando um pouco sobre o tema. Primeiro, a verdadeira diversificação da carteira é alcançada através da seleção e manutenção de uma variedade de classes de ativos, em vez da seleção individual de ações e o timing de mercado. Acho que aquela pizza que eu trouxe do estudo feito deixa isso muito claro. A alocação ideal de ativos não é estática. O desempenho dos ativos e as suas correlações entre si mudam. Obviamente, o mercado é um organismo vivo. Uma ação que tinha um beta de 1 versus o Ibovespa hoje, daqui a um ano pode ser diferente. Então a gente tem que estar constantemente acompanhando e próximo dos ativos que a gente tem dentro da nossa carteira. E se for o caso, obviamente mudar essas classes, trazer outros ativos, diversificar um pouco mais, é um organismo vivo. E por último, para fechar, a diversificação eficaz incluirá classes de ativos com perfis de riscos variados, inclusive em diversas moedas.
reforçando a necessidade de a gente começar a pensar em levar o nosso patrimônio para países de moedas fortes, que tragam uma robustez, tirando um pouco do risco o país dentro do nosso projeto. Pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês aqui, isso é o que eu trago dia a dia para os meus clientes. É muito comum, principalmente para quem está iniciando e tem uma carteira de ações e se acha agressivo no mercado financeiro, ter uma dificuldade em dar esse passo atrás, em começar por aqui, entender que esse é um ponto muito relevante. Então é um trabalho de rever alguns conceitos dentro do seu projeto de patrimônio. Reforço demais que você inicie por esse projeto aqui, por essa etapa desse projeto. Entenda o seu perfil de risco, necessidade de liquidez, o quanto você está disposto a correr de risco no seu patrimônio e busque uma alocação que faça sentido para você. Não há uma receita de bolo, o meu moderado pode ser diferente do seu moderado, o nosso contexto de vida é diferente, o nosso contexto familiar é diferente, então não tem uma receita única para todo mundo. Eu trouxe 2 exemplos de como eu faria, mas eu sugiro fortemente que você estude e busque o que é ideal para você e para o seu momento. E faça uma reavaliação constante do seu patrimônio. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você tem outro tema ou alguma coisa não ficou tão clara assim, coloca aqui no comentário que eu vou ficar muito grato em fazer um outro vídeo e trazer alguma outra resposta para você. Não deixe de curtir o canal, inscreva-se aqui também, é bastante importante para que o YouTube entregue essa mensagem para outras pessoas. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!